onde as pilhagens, os massacres e as violações constituíram o que de mais negativo poderia acontecer às gentes desta terra. Muitos morreram então, outros todos os bens tiraram, mas a dignidade e o orgulho de ser portugueses e tomarenses nunca lhes conseguiram arrancar do coração. A Primeira Grande Guerra também ceifou algumas vidas luceirenses, o mesmo acontecendo com a guerra colonial, da qual aqui hoje ainda se encontram bravos combatentes. Foram tempos de elevado grau de dificuldade, é certo. As famílias e os militares na flor da idade que partiram para o que ao tempo era tido como ultramar português, jamais poderão esquecer as lágrimas de sangue que lhe banharam o rosto e a dor que lhes apertou o coração. Foram tempos sofridos, tanto para aqueles que na longínqua África riscavam no calendário cada dia que passava, como para aqueles que em Portugal, junto dos santos da sua devoção, imploravam para que nada de mal lhes acontecesse. Muitos tiveram a felicidade de regressar ao ponto de partida. Outros, infelizmente, trespassados pelas balas, não tiveram essa sorte. A história de um povo não se resume apenas a grandes acontecimentos, mas também a pequenos detalhes. Prezados luceirenses, o nosso percurso como freguesia atingiu 450 anos. Geograficamente, somos as freguesias mais pequenas do concelho, mas como povo trabalhador e empreendedor, estamos ao nível das maiores. Não nos pretendemos pôr em bicos de pés, mas se noutros tempos, como atrás referi, a Junceira ocupou um lugar de destaque no nosso concelho, num passado recente, a situação manteve-se inalterável, como confirma o facto de também, em 2009, se atingirem 50 anos da eletrificação da freguesia, o que nos coloca num dos primeiros lugares a esse nível do concelho. E mesmo aqueles que, na procura de melhores condições de vida, demandaram a capital do país ou o estrangeiro, onde o sucesso pessoal e empresarial passou do sonho à realidade, nunca esqueceram as suas origens e investiram fortemente nas suas terras, criando riqueza e postos de trabalho, tanto diretos como indiretos. Longe vão os tempos que de sol a sol, a enxada esventrando a terra, arrancava dela o sustento das famílias. Longe vão os tempos em que as mãos calejadas afagavam no rosto de um resto de filhos, onde uma coda de pão e um pedaço de sardinha sarnenta era o bastante para a refeição possível. Longe vão os tempos em que as fontes eram o local de encontro por excelência e as tabernas o antro da desgraça. Ao longo das décadas, muitos têm sido aqueles que se têm preocupado com o bem-estar do coletivo. Muitos têm sido aqueles que se têm dedicado de alma e coração ao bem comum. Esquecê-los será arrancar um pouco de cada um de nós. E se assim for, se não olharmos o presente com respeito pelo passado, nunca seremos um povo com futuro. Por isso, no próximo ano, no encerramento das comemorações dos 450 anos da fundação da freguesia, pensamos já nos encontrar em condições de poder homenagear publicamente alguns deles, conforme o regulamento a ser aprovado em Assembleia de Freguesia. Meus amigos, caros luceirenses, a data que hoje comemoramos não será só virar mais uma página das nossas vidas, mas outro sim, um bom estímulo para que cada um de nós se empenhe cada vez mais e melhor na evolução e progresso da nossa terra. Todos nós, sem exceção, temos esse dever e para quem desempenha funções autárquicas, as responsabilidades são acrescidas. A juventude tem igualmente uma palavra a dizer e se o não fizer estará a hipotecar não só o futuro, como também o seu próprio bem-estar. O legado histórico que nos foi deixado pelos nossos antepassados é demasiadamente importante para não ser encarado com enorme sentido de responsabilidade.
Todos nós nos devemos orgulhar desse legado e, se não fizermos, nunca poderemos exigir que outros o façam. Porque, como disse Gandhi, o futuro dependerá sempre daquilo que fizermos no presente. Viva a Jonceira! Viva Tomar! Como nessas alturas não havia. Eu diria, muito está feito, como aliás foi referido pelo Sr. Presidente da Junta, por pessoas que se esforçaram, que viveram em cada momento para este espaço territorial, para esta freguesia, para as pessoas que em cada momento cá viviam. Cabe-nos a nós a tremenda responsabilidade de, função daquilo que foi feito, continuar a fazer aquilo que ainda não se fez e continuar sempre na senda de criar melhores condições, criar condições para as pessoas se sentirem atraídas e para que o nosso concelho, a freguesia, as outras freguesias do concelho se tornem, no próximo futuro, lugares de sucesso, lugares onde seja interessante viver, onde as pessoas tenham a possibilidade de exercer as suas funções, as suas profissões, com sucesso, sempre tendo em atenção que as condições do mundo em que nós nos situamos vão mudando a todo o tempo. Eu diria, grande o passado desta freguesia, cabe-nos a nós a responsabilidade de fazer com que no futuro ela continue a ser tão grande como foi no passado, ou mais ainda, porque essa é a nossa obrigação para o futuro da freguesia, o futuro destas crianças que estão connosco e que têm que ter construídas por nós condições de vida manifestamente melhores, coisa em que eu acredito que os juceirenses, com os atuais e aqueles que vierem a ser os responsáveis por esta Junta de Freguesia, seguramente conseguirão. Por isso termino como terminou o Sr. Presidente da Junta, lançando com o maior dos gostos e o maior dos empenhos e de entusiasmo um viva a freguesia da Jonceira. Bom, esta parte está encerrada. Agora